Estamos iniciando o nosso programa Câmara Entrevista. A pedido do vereador Roy Nelson, eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara a senhora Ana Juliana da Silva, que vai trazer um assunto novo, um assunto de interesse público e que tem sido a sua luta de vida, a sua missão, o seu propósito. Sim. Nós vamos falar sobre crianças superdotadas. E é para isso que ela está aqui, para a gente falar um pouco dessa sua vivência. Eu gostaria de te agradecer pela presença, dizer que pode contar com a gente, pode contar com a Câmara de Lins, com o vereador Roy Nelson e com o espaço da TV Câmara. Fala para mim o que te trouxe até aqui. Hoje o motivo principal de estar presente é a divulgação, para deixar a sociedade mais inteirada a respeito da superdotação. Hoje a superdotação ela carrega um mito de que é um privilégio. A criança é privilegiada, desvia os olhares dessa criança. Ele já sabe tudo, ele já sabe tudo, ele é especial, ele já entende tudo, mas não é assim. Essa criança precisa tanto de ajuda quanto as outras, contra o autismo, contra o TDAH. É uma criança que está além, é como se ela está lá na frente, ela precisa esperar os outros. Mas esse tempo de espera causa muito dano emocional para essa criança. Ociosidade, a ansiedade dele vai triplicando. É uma criança que vai acabando, ele acaba perdendo o controle. É uma criança que vai começar a dar problema comportamental para chamar a atenção de alguém. Ela está gritando internamente. Só que ela não tem esse olhar porque todos visam essa criança como uma criança privilegiada. Nossa, ele é muito inteligente, ele é assim. Só que ele não entende muita coisa, porque além da superdotação, meu filho ele é autista também. E vamos falar disso, justamente sobre isso. Você que é mãe do Ângelo. Sim. O Ângelo que tem hoje, atualmente tem 11 anos. Sim. E a gente estava conversando aqui, você me contou um pouquinho que desde quando ele tinha seus 6 meses, um ano e 8 meses, quando ele começou a ler, você percebeu essa mudança. Conte pra gente essa sua experiência de mãe. Como foi com o Ângelo? O Ângelo, com 6 meses de vida, ele já apresentava um comportamento muito agitado. Mas tem aquele mito que depois o segundo filho, quando o primeiro filho é calmo, o segundo é mais agitado, né? Então eu fiquei com esse mito. Não, ele é agitado assim porque ele é o segundo filho, a minha primeira filha era bem tranquila, então assim foi. Com 6 meses eu coloquei ele num cercadinho. A gente chama de chiqueirinho aqui na cidade. Coloquei ele de pé no chiqueirinho, porque ele não sentava ainda, ele não ficava no colo, não queria ficar no colo. Inseri um CD no aparelho de DVD. Começou a tocar uma música com a legenda. Eu tirei a legenda naturalmente, porque eu não vi necessidade. Aí ele começou a chorar, começou a se jogar, eu peguei, dei o controle na mão dele, ele pôs a legenda. Eu falei, não é normal. Não, ele só pode ter batido a mão no botão. Eu tirei a legenda novamente e dei o controle ao contrário para ele. Pois ele foi e colocou a legenda. Ali me levantou. Puxa vida, essa criança é diferente. Mas até então, eu sem conhecimento, fomos levando. Quando ele completou 1 ano e 8 meses, ele já estava lendo tudo. E ele falava inglês. A língua predominante dele era o inglês. Mas nós não acompanhávamos. Não tinha como, a gente não tinha... Eu não conseguia falar com ele. E ele falava, eu não entendia. Esperei ele fazer 2 anos. Quando ele completou 2 anos, coloquei ele no berçário. Aí no berçário as professoras estavam preparando as crianças com 2 anos para que no 3º ano já fosse para a primeira etapa. Sim. Ele entrou na salinha, ali ele já sabia ler, colocava DVD nas televisões para tocar musiquinha, ele já cantava. Aí elas vinham, Juliana, mas o Ângelo ele já canta as musiquinhas. Você tem o CD em casa? Eu falei, tem legenda? Ela falou, tem. Eu falei, ele está lendo a legenda. Não pode ser. Eu falei, ele está lendo a legenda. Aí elas começaram a voltar os olhares para ele. Nesse momento foi acionado o AEE. Eles encaminharam a gente para o projeto para Marília, Programa do Aluno Precoce com Comportamento de Superdotação. Lá o professor Miguel Chacon, ele nos recepcionou e foi pontuar as áreas de conhecimento dele. É um grupo de pesquisa. Ali ele encontrou 3 áreas distintas: música, língua estrangeira e área acadêmica. Depois ele falou para mim, Ana, passado alguns meses, Ana, o Ângelo tem suspeita de autismo. Eu não tinha noção, eu não sabia o que era. Ele falou, Ana, o autismo, você tem conhecimento? Eu falei, não, professor. Ele falou, então nós vamos te explicar e não vamos dispensar ele. Nós vamos preparar você para cuidar dele. E assim foi.
Ele trabalhou o autismo e a superdotação nesse projeto. Eu falei, se o autismo é uma bandeira, e eu vou hastear. É o meu filho, é uma condição dele. Sim. A superdotação, eu não me importei com ela a princípio, porque era uma criança que ainda não estava na escola, era uma criança que estava apresentando os primeiros comportamentos de superdotação. Mas o autismo é algo que você tem que trabalhar para ele ser independente. Diante disso, ele foi para um grupo que trabalhava com autismo há 30 anos. Naquele tempo, trabalhava em 2016, trabalhava há 30 anos. Esse grupo, da doutora Regina Célia, ela constatou realmente o autismo. Olha, Miguel, ele tem autismo. Aí ele falou, bom, então a partir de agora está confirmado. Porque até então, no programa do aluno precoce, era mais a superdotação, né? A área de trabalho deles. O autismo veio, mas é uma criança que tem as duas condições. Então passamos a trabalhar nesse sentido. Hoje o Ângelo está com 11 anos. Há 2 meses, mais ou menos 3 meses, esse mesmo professor Miguel encaminhou ele para Marília, para Bauru. Tivemos o apoio da prefeitura, do transporte. A gente está sendo conduzido para Bauru toda terça-feira, toda quarta-feira de manhã. Ele está indo para a sala multifuncional lá. Por que lá? Porque lá tem essa sala por causa da universidade. Tá? Lá eles têm todo o teste de pesquisa e eles têm essa sala multifuncional. E passou por testes de QI, e constatou a superdotação. Hoje ele tem 11 anos, está quase fazendo 12. Até os 11 anos, mais ou menos, pode ocorrer uma normalidade. Pode normalizar, todo precoce. É por isso que desde a infância é um precoce. Depois é que com 12 anos em diante, perto dos 12, ele pode normalizar, que é normal. Mas o Ângelo não normalizou. Ele é um superdotado. Eu tenho o relatório dele de pesquisa, eu tenho o laudo dele de autismo, inclusive a doutora que, desde criancinha, desde bebê, que ela atende a doutora Angélica, ela tem conhecimento da superdotação dele. Ela trabalha na área médica e a gente está com a área de pesquisa. Ela já está ciente desse novo fato, né? Porque até então, até confirmar, seria um novo fato. As escolas estão cientes, mas eu percebo que as escolas, elas não têm, elas estão de mãos atadas. Sim. Elas não têm todo aquele aparato para amparar um superdotado. Não é falta de vontade, eles têm boa vontade, mas não têm condições. Nosso estado, ele cobre o autismo. Toda deficiência, tudo que tiver CID. A superdotação não é doença. Não tem CID. Não tem CID. Então ela não é considerada uma doença, só que ela pode se tornar. Sim. Se ela for negligenciada, ela pode se tornar. Então hoje, o que eu venho buscar, até pedindo para a população se comover, se ajuntar, é para a gente trazer realmente um projeto para que abranja todo o estado. E para dar os direitos, oferecer direitos e condições para essas crianças. Por exemplo, uma professora auxiliar na sala de aula. Você acredita que uma professora que lidar com 25 crianças, ela tem condições de fazer aulas para uma? Não. Dar atendimento especial para um? Não consegue. Não consegue. É por isso a necessidade de um professor auxiliar. Por quê? Para a aceleração dele em sala de aula. É por isso que hoje ela está aqui, chegou até o Legislativo, através do vereador Roy Nelson, para que seja feita uma legalização dessa situação, onde você tenha cobertura. Por exemplo, o autismo já é previsto em lei que ele pode solicitar um cuidador. Sim. Mas quem vai cuidar do superdotado? Hoje não tem. Eu não consigo reivindicar isso na rede pública. Agora, com um projeto de lei aprovado, lá constando todos os benefícios que pode ser utilizado para o autista, o superdotado, favorece o autista também. Sim. Por quê? Porque a roupa do superdotado, ela cabe no autista. Mas a roupa do autista não cabe no superdotado. Sim. Porque o superdotado, ele está mais além, ele precisa ter explorado o potencial dele. O autista, ele precisa ser elevado. E eu tenho as duas condições. Eu tenho uma criança com 2 vias. Sim. Uma vai para cima, uma sobe e uma desce. Via dupla. Então a gente tem que cuidar dos nossos pequenos. Hoje eu estou batalhando, não é só pelo meu filho, é por ele também. Mas ele me inspirou a lutar porque o nosso futuro está na mão deles. Sim. Está na mão deles. O que é que vai ser do nosso futuro? Ninguém aqui nasceu para ser semente, não. Ninguém nasceu para ter vida eterna aqui na Terra. Nós nascemos para cumprir uma missão. A gente tem uma missão, viver e lutar. Tem um propósito. Agora uma hora se inspira.
Aí vai chegando eles. O que vai ser da gente se eles forem negligenciados agora? E aprovando esse projeto, vai ser para todo o estado de São Paulo. Não vai ser só para Lins. A gente vai estar dando cobertura para todo o estado, para todas as crianças, desde a infância. Diante do projeto, ele visa treinar, começar a treinar pessoas, dar conhecimento para essas pessoas através de palestra, para que essas pessoas possam identificar essas crianças. Essa sua vivência com seu filho, tanto em Marília quanto em Bauru, nesses grupos, nessa situação, nessas pesquisas, você percebeu que existem crianças superdotadas ou é uma coisa muito difícil de ver? Não existem, está mais perto da gente do que a gente imagina. As crianças de destaque na sala de aula, aquelas que aprendem com muita facilidade, aquelas que apresentam um comportamento abaixo da média, são crianças que elas precisam de apoio. O superdotado ele não é um gênio. Ele tem uma área que ele tem mais habilidade e ela precisa ser explorada. Às vezes a criança vai mal nas matérias curriculares, mas ela tem um destaque ali, ó. Se esse potencial dela for explorado, ela consegue bem nas outras. Porque muitas vezes, por ele ter um aprendizado mais rápido, ele tem um campo de interesse. Sim. Então, dependendo do que é apresentado, se ele já sabe, ele não vai ter interesse. Nenhum. Então ele vai gastar energia. De outra forma. Pode ser confundido, talvez, você acredita, com os TDAHs ou com os indisciplinados, por não ter esse conhecimento que essa criança precisa ser explorada por esse lado? Pois é, precisa de uma educação especializada, voltada para eles. Por quê? Porque essa sala, por exemplo, multifuncional, o nome dela já fala. Ela tem múltiplas funções para poder apoiar a criança. A área de interesse dela é visível para ela, que não é visível para a gente. Mas se o profissional ele for treinado para isso, ele vai ter olho clínico, ele vai ter uma visão mais aflorada e ele vai conseguir suprir as necessidades dessas crianças. Mas para isso acontecer, é necessário que esse projeto seja aprovado. E por isso que você está aí nessa batalha, colhendo assinaturas, daqueles que querem te apoiar, que querem apoiar uma luta de uma mãe que está em busca de um benefício, não só para o seu filho, mas de todos estes que estão por aí, né? Que estão sem essa legalização. Então essas assinaturas você vai precisar delas até quando? Fale com a população, faça esse chamamento para que as pessoas te apoiem. Como que elas podem fazer para te ajudar? No momento estou coletando assim, apenas eu. Estou indo, deixei lá no CNA, porque meu filho ganhou bolsa de estudo nessa escola de idiomas. É um destaque na escola também, eles reconhecem as altas habilidades dele e falou, não, pode deixar aqui com a gente que todas as pessoas que frequentam, que vierem aqui procurar matrícula já para o próximo ano, elas vão ter oportunidade de estar ajudando a gente. Então pode deixar, assim que tiverem preenchidas, a gente liga para você vir buscar. Deixei também um tanto no Prepara Cursos, ali do lado do Paço Municipal. Ele faz robótica lá, agora terminou robótica, está num curso de games. O pessoal também reconhece as habilidades dele. Ô Juliana, é o seguinte, fala para o pessoal que está vindo aqui assinar. Não tem problema, o que a gente puder fazer para ajudar, porque nosso estado precisa disso, a nossa cidade precisa. Esses 2 pontos, que é onde ele tem as atividades, estão dispostos e pode estar falando também, me procurando. Posso deixar o número do meu telefone? Deixe seu telefone, o número do telefone vai estar aqui na tela. Basta você entrar em contato e colaborar. Sim, eu vou estar à disposição para qualquer informação. Se quiser tiver alguma curiosidade ou quiser se inteirar mais do assunto, que quanto mais pessoas tiverem conhecimento dessas nossas joias raras, melhor vai ser para eles. Imagina um filho teu, você põe no jardim da infância, de repente chega uma professora treinada, fala, como você chama? Olha, meu nome é Maria. Ô, dona Maria, é o seguinte, a tua filha é um destaque. Nós vamos direcionar ela para um centro de pesquisa. Porque no projeto ele pede que eles possam ser ligados, parcerias com Unesp, com outros centros de pesquisa, todo lugar que está amparado, que está especializado para identificação. E tanto também para capacitar os daqui. A gente pede também, a gente não pede só que eles façam, a gente pede que eles saibam o que estão fazendo. Sim. Isso é muito bom, é muito valoroso. Aí o seu filho sai dali, o destaque, ela vai ser explorada na área, ela vai sentir mais prazer de estar numa escola, vai sentir prazer de mostrar, desenvolver o que ela tem. Isso é fantástico.
E automaticamente vai servir para aquele outro que tem vontade. Às vezes a pessoa não tem o talento, mas ela tem vontade. Ela pode ser um bom aluno, um melhor aluno, porque ela vai ter todo o incentivo. Vai favorecer todas as nossas crianças. Quando eu entrei nessa luta, eu entrei por todas as crianças, mas visando a capacidade do meu filho. Eu falo, ele é assim, e tem muitas outras crianças, porque ele não é o único, e assim como ele precisa de apoio, as outras crianças também precisam. Sim. A gente tem que deixar essa história assim notória a todos os habitantes. Hoje, se você for olhar na média, todas as famílias têm uma criança com uma condição. A maioria, de uns tempos para cá, parece que tem sido comum. Sim. Tem sido normal uma criança nascer com autismo, uma criança nascer com TDAH. O que não está sendo comum é identificar. Às vezes passar anos tomando remédio e não tinha aquilo. Foi um equívoco. Aí essa criança começa a ter o quê? Puxa, ela não se aplica na escola, mas ela joga bola muito bem. Ele não consegue tomar banho direito, ele não consegue se lavar. Nossa, mas ele na ginástica olímpica, ele é fantástico. Oh, tem alguma coisa errada aí. A família também tem que estar atenta a essas crianças. A maior fonte de atenção é a família. A família tem que observar cada passo da criança, ninguém melhor do que a família. Aí a família tem que ter sinal aberto, sinal verde, para estar chegando na escola, para estar chegando na Secretaria da Educação. Olha, meu filho é diferente nesse quesito, gostaria que vocês averiguassem. E eles têm que ter espaço, eles têm que ter abertura para falar, vou encaminhá-lo para um centro de pesquisa. É o que nós precisamos alcançar. Eu parabenizo você por essa luta. É uma coisa que parece assim, é um ponto, mas é um ponto que faz a diferença. Que são mães como a senhora, que estão aí batalhando pelo diferencial e pelo potencial do seu filho. Uma luta que eu tenho certeza, vai dar certo, vai conseguir essas assinaturas. É o começo, é diferente, parece difícil, mas eu acredito que em breve, o quanto antes, a senhora vai voltar aqui para falar para mim, deu certo, projeto aprovado, nós vamos passar por uma outra fase. E são coisas que acontecem para que se movimente. A sociedade precisa ter esse olhar. Então eu te parabenizo como mãe também, por uma mãe que faz a diferença. Mães salvam os seus filhos com esse olhar diferenciado. Então conte com a gente, nós estamos aqui para divulgar sobre isso. Gostaria até de deixar o convite para você, para vir aqui mais vezes, para trazer o Ângelo aqui, para a gente entender, conhecer, para falar. Porque o conhecimento, ele abre a cabeça das pessoas. E um fato novo, a gente fala, não, na minha cidade, eu sei que tem um garoto assim. E aquelas pessoas que estão nos assistindo e quiserem apoiar, incentivar, com cursos, com projetos em que ele pode também beneficiar o Ângelo para participar e que queiram também fazer palestras, seu telefone vai estar aqui. Sim. E as pessoas podem entrar em contato com você, né? Com certeza. Pode entrar, que estou inteira à disposição, porque essa é uma luta nossa. Se você puder dar uma passada no CNA, e também, qual é o nome da outra escola? Prepara Cursos. No Prepara Cursos, se você conhece essas duas escolas, sabe que lá é um ponto de coleta de assinatura. Mas se você não tem acesso a elas, o telefone dela está aqui na tela, entre em contato e colabore. É uma causa de todos, uma causa pela educação e uma causa pelas crianças superdotadas. Eu agradeço a sua audiência, continue nos acompanhando nos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!